longo. E aí, no meio da porta está assim: perigo. Vamos lá. Tome cuidado ao entrar. Vigie quando estiver no lugar, para não se assustar da forma que você irá sair. Nós vamos falar um pouquinho desse casal, Zacarias e Isabel. Zacarias, ele foi um sacerdote e ele foi casado com Isabel, que também era filha de sacerdote. E quando nós vamos ler um pouquinho, um sacerdote que casava com uma filha de um outro sacerdote, ele era um pouquinho mais abençoado, ou seja, ele obtinha uma bênção extra. E não porque isso era obrigatório. Mas Zacarias casou com filha de um sacerdote. Que bênção. Havia uma questão entre eles, porque Isabel não podia ter filhos. E tudo leva a crer que durante toda a juventude deste casal, foi o que eles pediram a Deus: um filho. Zacarias, ele foi, tanto ele quanto a sua esposa, um casal irrepreensível, de exemplo. Casal crente. Mas isso não faz com que eles sejam perfeitos. Está claro aqui que eles não eram. Eles eram irrepreensíveis, obedientes ao Senhor. O interessante é que nesse tempo, ele já velho, naquele momento ali, Zacarias, ele foi escolhido, sorteado, porque haviam muitos sacerdotes, só não havia serviço para que todos aqueles sacerdotes pudessem exercer no santuário. Então lançava-se a sorte, e Zacarias foi um deles, para ele ir e oferecer o incenso. Só que isso só podia acontecer uma vez na vida inteira do sacerdote. Que privilégio, que vantagem, que sorte, que bênção. Porque alguns sacerdotes nunca tiveram essa oportunidade. Zacarias teve. Chega o dia dele ir, que alegria, ele se prepara. Havia uma veste própria, uma roupa própria, para ele entrar lá dentro. E os outros ficavam do lado de fora, e eles não ficavam observando, esperando, diz o texto, em que eles ficavam orando. Zacarias, ele entra lá dentro e ele faz aquilo que deveria fazer. Quando ele está quase terminando, aparece então o anjo do Senhor e diz a ele: Zacarias, não tema, porque ele ficou então temente. Ao ver aquele ser, ele então ficou temeroso. O anjo reanima Zacarias e diz: não temas. Após fazer isso, ele diz assim: a sua oração foi respondida. Que lindo. Aí o anjo continua dizendo: a sua mulher Isabel não pode ter filho, mas agora ela vai gerar. E porás o nome do menino João. E ele será grande diante do Senhor. Ele será o precursor do Messias. É interessante esse texto, é interessante essa narragem de Lucas, porque vai abrir os nossos olhos em algumas coisas na nossa vida. E é por isso que eu coloquei o tema assim: tome cuidado ao entrar, vigie quando estiver, para não se assustar da forma que você irá sair. Sabe que mesmo ele sendo sacerdote e um homem que era temente a Deus, que servia a Deus, ele não era perfeito. E nessa única
ali naquele santuário, o anjo aparece e dá para ele uma resposta dizendo: a sua oração foi ouvida, a sua mulher vai gerar e esse menino terá o nome de João, e ele não vai beber vinho, ele vai ser grande diante do Senhor. Que notícia poderosa! O mais poderoso ainda é que o anjo diz assim: e desde o ventre materno ele será cheio do Espírito Santo. Que lindo! Só que nós aprendemos algo com este sacerdote. Ao ouvir tudo isso, o texto então vai dizer que ele, sem toscanejar, ele ficou totalmente incrédulo mediante a voz de Deus. Eu volto no tema. Tome cuidado ao entrar. Vigie quando estiver, para não se assustar da forma que você irá sair. Que lindo, porque ele estava ali oferecendo incenso. Sabe, irmãos, que nós passamos às vezes a vida inteira clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor por algo que é impossível a nós, que está aquém do nosso alcance, que está além da nossa possibilidade. E quando Deus se manifesta e responde, nós ficamos descrentes, incrédulos. Incredulidade é a ausência total de fé. Oscilar na fé é aquela pessoa que ela está então por um triz para desviar, enfraquecer. Zacarias, ele não oscilou na fé. Ele ficou totalmente incrédulo da voz de Deus, da palavra em que Deus falou. Isso está claro, pastora, não é assim, está aqui no texto. E ele disse assim: como isso vai acontecer? Não foi como o Gideão, que ao oscilar na fé ele diz: eu quero um sinal. É a diferença. Não foi como Abraão, que foi o pai na fé, mas oscilou em fé também. E ele falou: peraí, riu quando Deus disse: você também vai ser pai. Não foi assim, Zacarias. Ele ficou totalmente descrente. E ele disse: a minha mulher já está velha, eu já estou velho. Como isso vai acontecer? Uma oportunidade única na vida. E ele sai de um jeito, entra no santuário, não vigiou lá dentro e saiu de outro jeito. O anjo então se manifesta e diz: Zacarias, eu sou Gabriel, aquele que está diante do Senhor o tempo inteiro. E ela assim vai se tornar mãe. Só que, por causa da sua incredulidade, por não acreditar naquilo que Deus está te falando, você vai sair daqui de dentro mudo. E ficará mudo durante todo o período da gestação de João. E voltará a falar quando ele nascer. Pensa comigo só um pouquinho. As pessoas estavam lá fora esperando o sacerdote sair para falar então o que havia acontecido. Eles estavam orando. Eles perceberam que ele estava demorando. Alguma coisa Deus está fazendo lá dentro. Quando Zacarias sai para fora, um homem que entrou dentro do santuário falando: eu vou voltar aqui no mesmo tema. Tome cuidado ao entrar. Vigie quando estiver, para
sai muito. Sem falar nada. Eles perguntam, e aí? A voz não saía. Quem fez isso? Deus. Não saía som, não saía palavra. E ele então começou a conversar por gesto. Imagine só aqui, Isabel, ela está em casa e quando o esposo chega, ela encontra um esposo que já não fala, que tinha que conversar por gesto o tempo todo. Não saía som na sua boca, não saía palavra nos seus lábios, e ele só por gesto. Sacerdote. Uma oportunidade única na vida. O anjo se manifesta e diz: a sua oração foi ouvida, Zacarias. Foi respondida. Deus ouviu, Deus respondeu. Você vai ser pai e esse menino vai ser cheio do Espírito de Deus desde o ventre. Não é só isso não. Ele vai ser grande diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que tremendo é esse? Deus responde e ainda disse para ele assim: eu não estou te dando um filho qualquer. Eu não estou te dando mais um João, não. Eu não estou te dando o primeiro filho, não, Zacarias. Eu estou te dando um profeta. Será cheio do meu Espírito desde o ventre. Que palavra de Deus poderosa é essa? Que oração que foi respondida com tanta eficácia, com tantos detalhes, e ele imediatamente disse: não é Deus. Como Deus vai fazer isso? Não tem condição. Já estou velho, minha mulher está velha, isso não vai acontecer. Sabe o que é interessante aqui? Porque quando nós olhamos para Maria, e o mesmo anjo que apareceu para Zacarias foi o que apareceu para Maria, uma pré-adolescente, e disse: menina Maria, agraciada, do seu ventre então vai sair aquele que vai ter o nome de Jesus. Agora, vamos pensar um pouquinho. Um sacerdote maduro foi incrédulo mediante a voz divina, e uma pré-adolescente que nem experiência tinha acreditou sem titubear um momento. Ela tomou posse daquilo e disse: amém, estou aqui. Não sei o que eu vou enfrentar, mas estou aqui. Não sei o que vai vir, mas estou aqui. É só para a gente parar, para pensar um pouquinho. Será que isso às vezes não acontece com a gente? Enquanto um sacerdote experiente ficou descrente mediante a uma palavra de Deus, uma pré-adolescente acreditou profundamente no que Deus disse. A consequência da incredulidade de Zacarias foi a mudez. Durante todo o período da gestação de João. Vamos só conjecturar um pouquinho. Quando uma mulher está grávida, a mulher conversa com o bebê no ventre, sim ou não? Sim. Os pais conversam. Tá lá, menino do papai. Se é menino, vai ser igual papai. Se é menino, vai falar papai primeiro. Aquela coisinha. A gestação inteira, Zacarias perdeu essa oportunidade de poder conversar com João no ventre.
da mãe dele. João não ouviu a voz do pai durante toda a gestação. Tudo que Zacarias tinha que falar, ele tinha que falar por gesto com Isabel. Escrever numa tábua pequenininha o que ele queria. O que ele queria dizer. O texto diz que Isabel ficou em silêncio durante os 5 primeiros meses. Talvez é porque durante todos aqueles anos as pessoas olhavam para ela e diziam: vocês não são um casal irrepreensível? Por que então que você não gera? Já que gerar seria ou foi o sinal da bênção do Senhor. A pergunta é: por que um casal irrepreensível não está sendo tão abençoado? Ela teve que enfrentar isso durante tanto tempo. Então os estudiosos acreditam que ela escondeu esta gestação durante os 5 primeiros meses só para ter aquela certeza mesmo. A barriga saiu para fora, ela agora eu volto. Tá aqui. Você me entende? Os estudiosos acreditam nessa tese. O tempo vai passando. O tempo vai passando. No Antigo Testamento, o nome do baby era só dado no momento do nascimento. Só que o texto também diz que o anjo disse a Zacarias: esse menino vai trazer muita alegria para você e para todos. Haverá alegria, haverá gozo. Pronto. Isabel está grávida, chega o momento de João nascer, aquele menino tão esperado, já cheio do Espírito Santo. Isso é tão lindo, porque foi comprovado quando ela e Maria se encontraram de longe. João começou então a mexer-se, a mover-se dentro do ventre da mãe, porque ele reconheceu quem estava lá no ventre de Maria. Que mistério lindo é esse, irmão? Que resposta de oração poderosa é essa? Um baby cheio do Espírito Santo. João não foi um menino qualquer. O momento do nascimento chega, um momento tão esperado chega para o casal. Zacarias estava ali. As pessoas estavam ali, estavam alegres, porque afinal a palavra que Deus tinha liberado estava para se concretizar com chave de ouro. Todos alegres esperando o nascimento. Então João nasce. E aí as pessoas perguntam a Isabel: e aí, o nome dele vai ter o nome do pai? Ela disse: não. Ele vai se chamar João. Só que há uma diferença assim muito pequena e de grande importância. Ela disse, como mãe, ela disse: não. Ele vai se chamar João. Aí eles pegam uma tábua pequenininha. Eles dão para o pai Zacarias e perguntam: como vai se chamar o seu filho, sacerdote? Como vai se chamar o seu filho, Zacarias? Ele não podia falar. Ele não tinha voz ainda. E aí o texto diz então que ele escreveu na tábua. A diferença é que ele não respondeu como Isabel. Ele vai se chamar João. Zacarias escreveu na tábua e disse assim: João será o seu nome. Ah, mas isso aí é uma coisa muito pequenininha, pastora, no texto. Não, irmão. Isso aqui é grande importância no texto.
Porque afinal era uma profecia poderosa que estava se cumprindo. O povo já não tinha mais a profeta há muito tempo. E agora então Zacarias escreve numa tábua pequena. Ele não vai se chamar. O nome é João, é o seu nome. Porque está consumado, está cumprindo o que Deus falou. João é o seu nome. Agora vamos conjecturar um pouquinho. O pai escreve na pequena tábua. A voz ainda não fala. O povo esperando qual é a resposta. E ele só escreve. Ele não escreveu assim: e ele vai se chamar João. Ele escreveu assim: João é o seu nome. As pessoas que estavam ali entenderam. Ele assim: epa, epa, Deus falou, Deus fez. Zacarias entendeu que não era assim, algo de qualquer forma. Ele entendeu que Deus falou. Ele entendeu que Deus falou e Deus cumpriu, está feito. E não tem como, mesmo sendo sacerdote, mudar uma determinação em que Deus decidiu. Está consumado. Aí as pessoas vão lendo: João, o seu nome. Vamos conjecturar? Ele mostrando, ó, sem poder falar, sem poder abrir a boca. Ele dizendo, ó, apontando. Vamos conjecturar um pouquinho, ele apontando para Isabel, dizendo, ó, tem nome. Sem falar, ó, Deus falou comigo. Deus, ó. Agora, será que não tinha uma vontade grandiosa desse pai poder estar falando, não? Será que não tinha, não? Um desejo ardente no coração daquele sacerdote, então, poder regozijar e alegrar. Como Isabel falou, ele se chamará. Será então que Zacarias não queria falar de verdade, dizer assim: João, povo, é o nome do meu filho, é milagre. Mas ele não podia. Por quê? Porque foi consequência da incredulidade. Tome cuidado quando você entrar. Vigie quando você estiver, para você não assustar da forma que você vai sair hoje. Como ser humano, a gente vai falar assim: uau, ele vai começar a falar do filho, ele vai começar a falar do que Deus fez, ele vai começar a falar do milagre, ele vai começar a falar da impossibilidade que Deus fez, como se tornou possível. O que Gabriel falou com Zacarias dentro do santuário, disse: você só vai voltar a falar quando o seu filho nascer. Cumpriu-se. Só que Zacarias, quando começou a falar, ele não falou de João. Quando ele começou a falar, ele não falou da esterilidade de Isabel. A Bíblia diz que Zacarias começou a cantar. Sabe qual foi o cântico de Zacarias? Ele não cantou sobre João. E olha que João já tinha sido escolhido e separado para ser profeta. Ele cantou sobre o Messias. As primeiras palavras que aquele sacerdote pronunciou foi essa: ele está vindo, hein? Aleluia. Ele está chegando, hein? Ele está vindo, hein? Não é que ele não estava alegre com o cumprimento de uma palavra de Deus, que era ele ser pai, não, irmão.
que tinha alguém mais importante do que João. O texto diz que Zacarias estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ele estava cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, ele então começou a dizer: ele está vindo, hein? Ele começa a cantar. Traz esse menino para mim, Pedro. Dá ele na mão do pai, fica melhor. Acho que vai ficar mais assim. Ele canta. A voz já está sendo ouvida. Ele canta um louvor falando do Messias. E o texto diz que aí então ele se dirige ao filho. Ele falou do Messias primeiro. Depois ele se dirigiu ao... Presta atenção nisso aqui. Ele se dirigiu ao filho cheio do Espírito Santo. Ele não foi vazio, não. Ele estava cheio. Em todo o período de gestação, mesmo sem pronunciar uma palavra, Zacarias conversou com Deus na mente. E quando ele voltou a falar, ele já voltou a falar cheio. E ele se dirigiu ao filho. Pensa aqui comigo. Ele foi direto ao filho. O bebê tinha acabado de nascer. Acabado. Foi a primeira vez que João escutou a voz do pai. O pai dirige ao filho e diz: você, olha isso aqui, você será profeta grande diante do Senhor, vírgula. Aleluia. Não é só isso não, meu filho. Zacarias estava profetizando. Não é só isso não, meu filho. Você vai ser o precursor do Messias. Você vai ir na frente antes dele chegar e você vai pregar, João. Você vai falar que está vindo um que é libertador, restaurador, levantador. João! João entendia? Mas aqui, o pai estava cheio de Deus. Aleluia. O filho já estava cheio de Deus primeiro que o pai. Espírito comunicando com o mesmo Espírito. Menino sem entender, mas cheio de Deus. A profecia foi liberada. A palavra foi liberada. Então vamos conjecturar sem trazer heresia. Se João desde o ventre já estava cheio, e no ventre ele já deu uns pulos lá na barriga da mãe. Quando Jesus estava no ventre de Maria, imagine João fora da barriga, recebendo a confirmação daquilo que já tinha sido liberado para ele antes dele nascer. Cheio. Diga comigo, cheio. Diga mais uma vez, cheio. Diga forte, cheio. Coloca a mão no seu coração. Eu preciso. Está cheia do Espírito Santo. Diga, eu vou tomar cuidado quando entrar, vigiar enquanto estiver, porque eu não quero ser pega de surpresa da forma em que eu vou sair. Aleluia. Ele profetiza.
Não havia profeta algum entre os judeus durante séculos. Por isso, aquela profecia não poderia ser pega, ouvida, escutada de uma forma tranquila, não? De uma forma calma, não? Há séculos não tinha profeta entre os judeus, e agora a profecia que foi liberada é essa aqui. Depois de séculos, Deus mandou um profeta para vocês. Essa profecia não poderia ser ouvida assim, não. Vocês me entendem? Séculos. Eu abro parênteses, gente. Tem muito tempo que Deus não faz algumas coisas no nosso meio. E quando Ele decide falar que vai fazer, não tome a profecia como se você estivesse tomando um cafezinho da manhã, não. Não tome a profecia prestando atenção no WhatsApp, não. Presta atenção no que Deus está falando, porque é bem verdade que há muito tempo que Ele não se manifesta da forma em que Ele se manifestava. Então, se hoje, nessa noite, Ele decidir falar que vai fazer algo grande no nosso meio, não tome a profecia como se fosse um recadinho mandado pelo WhatsApp, não, porque Deus não é profeta de mandar profecia de WhatsApp. Deus é Deus, que Ele não manda recadinho, Ele fala o que precisa ser falado. Aleluia. Aleluia. A chegada de João, e eu já estou terminando, foi uma separação radical daquilo que já tinha virado costume. Só que é lindo que João não foi só um profeta, ele foi o precursor do Messias. Sabe o que é aqui? A gente acha que porque João foi escolhido desde o ventre, cheio do Espírito Santo, que ele foi morar no palácio, que ele teve o melhor cama para dormir, as melhores roupas, os melhores calçados, banquete na mesa. João foi no deserto, comendo gafanhoto, vestindo pano de saco e profetizando. Ele ia e ele falava: tá vindo um aí, tá vindo o libertador, se converta, mude, para de ser assim. João, está vindo aí um que é maior que eu, cujo eu, João, mesmo sendo cheio do Espírito, não sou digno de tirar a sandália dos pés dele. Mas ele é libertador. Se convertam. Mude. Só que a fala de João mudava um pouquinho. Quando chegava diante dele os saduceus e os fariseus, aí a posição de João era diferente. Civil normal. Mude. Tá vindo aí Salvador. Mude. Tá vindo aí libertador. Aí aquela pessoa se rendia a Cristo através da pregação de João. Quando vinha um saduceu e um fariseu, a fala de João mudava. Qual era? Raça de víbora. Convertam, ó, tá vindo aí, muda, raça de víbora. É porque ele sabia com o que ele estava falando. Quem não conhecia Jesus de verdade falava assim: tá vindo aí
passa na mão do seu pecado, não. Só estou falando para você que está vindo aí alguém que pode mudar a sua vida. A pessoa se convertir. Agora, para quem já achava que conhecia muito, e falou, você é raça de víbora, você não está vivendo nada que você está falando, se converta, porque está vindo aí alguém que é maior que eu. Então, se você não se converter, você fica por aí. Mudou a fala, não mudou não. Aí eu aprendo uma lição muito linda. A gente fala mais manso com quem não conhece a palavra. Agora, com quem já tem um tempinho do evangelho, a gente fala, meu filho, para de pirraça, para de dengo, para de bobeira, vai se converter, vai orar mais, vai vigiar mais, para de fofocar, para de mentir, a gente tem que cortar reto, irmão, porque Jesus não passa a mãozinha em pecado não, ele fala, tô vindo de novo, hein, tô chegando aí de novo, hein, e eu não vou levar crente meia boca não, viu? É mais ou menos assim que João tá. Nossa pastora hoje é sério, isso mesmo. Pode subir. João significa Senhor é gracioso. João não salvou os homens, mas foi aquele que chamava os homens ao arrependimento. Sabe que as pessoas vinham